Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro ao convite de participar desse evento e estar expondo algumas ideias para vocês. Gostaria também de ter mais tempo, por isso eu vou agradecer menos e vou começar rápido. Tenho só 45 minutos. Meu nome é Rinaldo, sou analista de telecomunicações e exerço a função de CTO na Tele. Quem quiser pegar esses slides, já que não tem um canal de baixar, se você pesquisar essa hashtag aí no Facebook, vai conseguir pegar esse link aí. Então todos os slides que tem aqui é um PDF, mas vai ter esse link aí disponível para vocês acompanharem. Provavelmente não vai dar para ver muito bem para quem está lá atrás. Então estou aqui para debater alguns aspectos de como obter um bom planejamento, de como escolher melhor os seus links de trânsito, qual opção é melhor do que a outra, qual modelo de você ter de saídas de trânsito, de troca de tráfego, qual seriam os modelos melhores para você implementar, debatendo custos também. E sou obrigado a fazer isso, não é tanto o foco do dia de hoje, do evento de forma geral, mas vou ter que debater tecnicamente o comportamento do protocolo BGP, para que fique mais claro para vocês como escolher melhor as saídas de trânsito. E também propor, que é o objetivo principal, um modelo mais simples de você fazer a política de roteamento do AS, especificamente as políticas de BGP. Então esse modelo que eu proponho hoje é um modelo muito pouco comum, apesar de ser muito mais simples do que os modelos convencionais. Vou mostrar ele no final. E aí com as configurações voltadas para a plataforma do Juniper, o Junos. Não que eu venha hoje aqui debater se é melhor, qual opção que é melhor, mas essa opção que eu resolvi mostrar para vocês porque é a que eu uso no dia a dia. Então aí são divididos em 4 partes. Então vai ser uma missão difícil pelo pouco tempo, mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Começando pelo bom planejamento de trânsito. Então, a capacidade, a quantidade de saídas de trânsito IP, ela começa... É uma pergunta difícil de se responder. A melhor quantidade seria você ter ligação com todas. Seria você ser uma Tier 1, que é o termo que a gente usa. Mas não é possível você ter ligação com todas. Então, há opções melhores e opções piores de você contratar o trânsito. Inclusive, algumas opções são melhores do que você ter várias. E o contrário também. Ter link com backup, ter link com soma também é um tema difícil, porque ninguém tem recurso ilimitado para você ter um link de 1 GB, um link de 200 MB, sei lá quanto, para você manter ele unicamente como backup. Então, quanto mais você consegue usufruir de todos os recursos que você tem, melhor está ajustado a sua rede. Também vou debater, essas perguntas eu vou voltar para elas no final, vou tentar responder elas depois de passar algumas ideias para vocês. E se o melhor preço é o melhor negócio, eu acho que não precisa nem mostrar nem o próximo slide para vocês saberem que não é verdade. Então, o planejamento de trânsito IP ele começa com as primeiras dificuldades. Você saber que a política de roteamento de cada AS, ela é individual e cada AS tem suas políticas e elas devem ser respeitadas. Isso aqui é uma piada de muitos anos atrás. Não sei se acontece muito ainda, acontecia muito na GT. Quando havia problema na estrutura dos PICs lá de São Paulo, o Google tem um mecanismo que ele remove os anúncios do PTT de São Paulo para que diminua a carga de tráfego lá no PTT de São Paulo. Quando essa ação automática, ela é automática, quando essa ação acontece, há uma redução no tráfego do PTT e esse tráfego que vinha do Google pelo PTT, ele passa a ser redirecionado para os links de trânsito. Então, havia muitos posts assim na GT e na Caiu, do pessoal reclamando que o Google tirou os anúncios e não valia a pena contratar mais transporte, porque muita gente ainda contrata por causa do Google. Então, outro ponto negativo de você fazer um bom planejamento, uma dificuldade de você fazer um bom planejamento, é você precisar conhecer o perfil do teu cliente. O que é o perfil do cliente? De onde vem o tráfego do cliente? Quantos por cento vem do YouTube? Quantos por cento vem do Netflix? Qual o perfil de uso do cliente? Então, esse é um ponto-chave para você fazer um bom planejamento de trânsito, fazer um bom planejamento de quem você deve comprar, de qual operadora, de qual fornecedor você deve comprar. Então, essa estatística aí não vai bater muito com a realidade do Brasil, é uma estatística dos Estados Unidos. Veja que lá nos Estados Unidos
o Netflix já superou até o YouTube, né? O Facebook está lá embaixo, 1%. Mas enfim, você encontraria algo parecido com isso. Eu tentei fazer um resumo para simplificar a ideia e tentei dividir esse perfil em quatro fatias aí. No modelo como esse, eu sou AS, não mudei nem número, eu sou AS, meu AS, e estou em dúvida em quem eu quero contratar como segunda opção. Então tentei simplificar o perfil de tráfego do meu cliente, tendo aí uma parcela 31% aí do meu tráfego de entrada, né, o tráfego dos meus clientes é Netflix, 18% YouTube, e aí 19% do AS40 e 30% do AS50. Eu também, para simplificar o entendimento, eu defini que o AS, esses 30%, que é o AS50, o laranja, vai ser o meu tráfego internacional, ou seja, todo o volume que é do meu AS, que vem de alguma rota internacional. E o outro, né, o vermelho, que seria o AS40, seria a fatia do meu tráfego total, que vem de origens nacionais, que seriam conteúdos nacionais. O que seria um conteúdo nacional? Um site de um jornal que está hospedado no Brasil. Então, na hora que o cliente acessa esse site, o conteúdo que vem desse site vai ser um conteúdo nacional. Se o cliente abre um site que está hospedado nos Estados Unidos, então esse seria um conteúdo internacional e assim por diante. Então, se eu tenho apenas uma opção, obviamente esse seria o meu volume de tráfego. Todo o meu tráfego viria pelo link do AS200, já que é o único link que eu tenho. Inclusive, CDN, né, tráfego do conteúdo do YouTube, conteúdo do Netflix, conteúdo internacional, que é o que vem daqui de cima, e o conteúdo nacional, que é o que vem do AS40. Logicamente, todos vão vir pelo mesmo link. Então, se eu compro do AS100 ou compro do AS300 o meu segundo link, a minha segunda opção, eu poderia ter aí os seguintes comportamentos. Se eu contratasse primeiramente do AS100, na hora que o BGP estabelece, na hora que as rotas são propagadas e convergidas, o comportamento do meu tráfego vai ser esse. Exatamente igual ao comportamento quando era antes de eu contratar o AS100. Porque, no ponto de vista do protocolo BGP, há uma rota melhor para alcançar meu AS vindo diretamente pelo AS200. Apesar de eu ter um link com a AS100, não vai acontecer nada no tráfego, não de maneira natural. Eu vou debater melhor isso lá na frente também. O grande problema, né, o maior de todos, de eu contratar o link do AS100, né, o que faz dele com certeza a pior opção, é eu não ter contingência e ele ser totalmente dependente do AS200. Então, se há uma falha do AS200, obviamente o meu link do AS100 vai ficar fora e eu vou ficar completamente fora. Então, por melhor que fosse o preço que eu conseguisse no AS100, ele seria uma péssima opção para ser meu segundo link, ou para ser minha redundância, ou para ser o meu balance. Se eu contratasse do AS300, já seria uma melhor opção, com certeza. O meu volume de tráfego viria de duas formas, a depender da relação de trânsito entre o AS200 e o AS63. Se o AS200 vendesse trânsito para o AS60, 60 aqui, teria esse comportamento. Desculpa, 63. Se o AS63 fosse quem vendesse o trânsito para o AS200, o comportamento poderia ser dessa forma ou dessa forma. Então, poderia acontecer, na primeira situação, não ter balanceamento nenhum. E uma segunda situação, haver um balanceamento aí de uma grande parte da carga vir pelo AS300 e uma pequena parte, só o tráfego internacional vir pelo AS200. Essas variáveis, vou tentar explicar da forma mais objetiva possível, não é algo simples, mas há muitas variáveis que fazem com que esse comportamento, qual seria o comportamento ideal? Você tem um balanceamento idêntico, 50% por um lado, 50% por outro. Mas vocês vão ver que na prática é muito difícil conseguir. Tá? E aí, a quarta dificuldade, né, o quarto ponto negativo que eu considero, é exatamente a necessidade de você ter que planejar quantidades diferentes de trânsito. Você não tem exatamente 100 MB de um link, 100 MB do outro, ou 1 GB de um link, 1 GB de outro. Em muitos casos, para fazer um balanceamento adequado, você precisaria programar quantidades diferentes de links. E principalmente possivelmente, quer dizer, você tem um link menor exatamente no fornecedor que tem um preço melhor, que é exatamente o oposto do que a gente espera. E aí, o que é que eu estou buscando? Qual o objetivo do meu negócio?
na hora que eu vou decidir comprar link? Eu acho que o Lacier colocou muito bem. Tem link aí que vai ter um preço muito melhor, vai ter link que vai ter um preço muito pior. Mas cada um tem o seu custo e cada um tem motivos para ter um custo maior ou ter um custo menor. Obviamente ninguém vai ter um link com custo maior só pelo esporte de cobrar caro, porque vai refletir negativamente nas vendas. Então, quando você tem um link com um preço maior, possivelmente vai ter um custo embutido naquele link. Possivelmente vai ter uma rota de contingência. Possivelmente vai ter um equipamento mais caro. Possivelmente vai ter um SLA maior no contrato. Então, inúmeros fatores vão dizer por que o link é caro. Por isso que você não vai unicamente comprar o produto, né, comprar o link pelo preço mais barato. E, principalmente, qual é o produto que eu quero vender? Eu quero competir no preço? Eu quero oferecer um produto com bom preço? Ou eu quero oferecer um produto com qualidade? Se você arriscar vender o produto, né, concorrer pelo menor preço, você pode topar com um concorrente que tem um custo menor por N motivos, até por o cara ter, enquanto você tem um link dedicado, o cara vai ter 50 ADSL. Estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que existe. Com certeza o custo do cara que tem 50 ADSL é bem menor do que o teu que tem um link dedicado. E muito pouco provavelmente o cara que tem 50 ADSL está pagando exatamente a mesma carga de imposto que você. Então o preço do link está embutido o custo. Então nem sempre você concorrer e fazer o seu diferencial, o seu preço, não vai ser uma garantia que alguém não chegue lá no mercado e coloque um preço menor do que o seu, por N fatores. Fora inclusive do teu controle. Mas como assim que produto? Eu vendo internet. Internet é tudo igual? Com certeza não é igual. Não é todo produto que é o mesmo. Todos são internet, todos os produtos que levam a ter comunicação com a internet. Mas nem todos vão se comportar da melhor forma. Muitos vão ter uma performance melhor, uma latência mais baixa, né? Está na moda a latência mais baixa. O cara que joga online, ele quer ter uma latência mais baixa. Não sabe nem o que é a latência mais baixa, mas ele quer a latência mais baixa. Então, o produto 1, por exemplo, né? Isso é um exemplo hipotético, teria aqui um cliente final comprando o link do SZ, que é dependente do SY, que é dependente do SX. E eu teria esse fluxo aí. E o S principal aqui, ele teria ligações diretas com 2 pontos de troca de tráfego, ligação com trânsito, uma CDN do Netflix, uma CDN do Google. Enquanto o produto 2 é o próprio fornecedor do ASX. Então, na pior das hipóteses, esse cliente que compra o produto 2, ele vai ter, na pior das hipóteses, um produto igual. Mas esse produto 1 jamais vai ser igual ao produto 2. Jamais. Ele tem N AS na frente, N 1, 2, 3 AS na frente. Quais as possibilidades de há uma dificuldade, de uma perda de pacote, né, de haver um roteador que está com a porta saturada, de haver um link de rádio que está com interferência. São N possibilidades. E quanto mais AS, quanto mais salto em roteamentos, quanto mais equipamentos ativos, quanto mais equipamentos passivos tiver, maior a probabilidade de haver um problema. Então, quanto mais próximo você está do conteúdo, melhor vai ser a qualidade desse conteúdo. Melhor vai ser a performance desse conteúdo. Se você ainda tem dúvida, também isso é um valor hipotético, mas esse seria mais ou menos o comportamento do gráfico de uma mesma demanda, se pudesse existir esse exemplo. Não existe na prática, mas se eu pegasse a minha mesma demanda, colocasse o link no produto 1 e colocasse o link no produto 2, seria aí mais ou menos um comportamento como esse que eu teria. Eu teria um desempenho maior, eu teria um consumo maior. E qual seria o fator que influenciaria nisso? Eu teria clientes, de forma estatística, clientes que têm 1 mega, dando 1 mega. Enquanto eu teria nesse produto, no produto 2, ou no produto 1, desculpa, eu poderia ter clientes que têm um plano de 1 mega e estão dando 700K, estão dando 500K. Então, mesmo valeria para 20 mega, para 15 mega, assim por diante. Quanto mais próximo se está do conteúdo, quanto melhor está dimensionada a rede, quanto melhor está dimensionada a capacidade da rede, maior vai ser o desempenho e mais vai se parecer com esse comportamento, né? Mais parecido com esse tipo de comportamento vai ter. Então, nesse caso aqui, já está na hora de fazer um upgrade para o cliente. Enquanto num caso como esse aqui, o cliente pode estar tendo tráfego represado, ele tem a necessidade de comprar mais banda, de fazer um upgrade, e muitas vezes o cliente não sabe disso, porque ele só avalia o gráfico.
Mas se ele for fazer um teste de performance dentro da rede dele, for fazer um teste no servidor FTP, em uma conexão, que é o teste mais comum que a gente faz, é o termômetro de performance, ele teria taxas baixas, enquanto no link com a maior performance ele teria taxas mais altas. Esse comportamento é o que vai fazer com que o link tenha o comportamento do produto 2, o comportamento do produto 1. Esses fatores é o que influenciam isso. Na prática, o que você vai ouvir, no geral, é o cliente fazendo reclamações de que, nesse momento, ele deveria estar dando X, mas só está dando X menos 10. Então, quando eu tenho uma maior distância do conteúdo, eu vou ter menos salto de roteamento, ou uma menor distância, menos salto de roteamento, menor possibilidade de haver jitter, né? Latência mais baixa, menores chances de eu ter perda de pacotes, né? Se eu tenho perda de pacotes no link, eu vou ter retransmissões das aplicações que funcionam em TCP, e eu vou ter taxas mais baixas. E por último, né, e consequentemente, taxas de retransmissão mais baixas. Então, qual produto você compraria? É óbvio. Mas se você tem alguma dúvida, tem mais outro argumento. Se esse link falhar, você fica fora, igual o exemplo que eu dei no começo. Então, com certeza, além do ponto de vista de performance, o cliente que tem um produto 2, ele também tem uma contingência melhor. Ele também tem uma confiabilidade maior do produto, do link dele, e ele vai ter um SLA bem maior. Então, se você colocasse aí valores de 1 ano, com certeza você teria mais próximo de 100% o cara que está comprando o produto 2 com relação ao produto 1. Né? Então, atenção a esses valores mostrados nessa apresentação são hipotéticos. Então, vamos lá, como se comporta o BGP. Eu chamei essa parte aí de BGP em slow motion, tá? Dá para você entender melhor. Na verdade, a gente não conseguiria entender de tão rápido que acontece, mas eu tentei colocar aí em câmera lenta o que é que acontece quando a gente estabelece a sessão BGP. Nesse exemplo, eu tenho uma AS qualquer que tem um conteúdo, né? E aí eu fiz um site, meu AS com BR, e coloquei lá um IP, 926801, esse IP não existe na internet, é um IP privado, é só como exemplo. E eu tenho um servidor rodando. Então, se eu tenho um sistema autônomo, eu tenho a minha própria grade de IPs, eu posso ter um servidor rodando com IP fixo. E aí eu contrato do meu trânsito, e o cliente que está lá na internet, em qualquer lugar da internet, ele vai poder alcançar o meu conteúdo. Por eu ter um AS, eu tenho uma grade de preço que é reservada exclusivamente para mim, não está amarrada a nenhum provedor, então eu posso, a qualquer momento, achar que estou pagando um preço alto, eu posso encontrar um preço melhor em outro fornecedor, rescindir o contrato e contratar no outro fornecedor. Ou eu posso também, depois isso aí só acontece quando você troca de fornecedor, porque o fornecedor não vai te dar um preço melhor enquanto está só com ele. Então, quando tu troca de fornecedor, o fornecedor te procura de volta. Não, eu também tenho um preço bom aqui. Agora eu quero, aí eu volto para esse. E eu tenho os dois. No dia que um cair, eu vou usar o outro. No dia que o outro cair, no dia que voltar, eu volto para o outro. Ou eu posso simplesmente usar os dois da forma como eu quiser. O BGP me permite essa flexibilidade. Me permite escolher qual link eu quero usar. Mas vamos lá. Mais um pouco sobre o protocolo BGP. Atualmente é a versão 4, desde 1994. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Praticamente 100% da internet usa o protocolo BGP. Né? Ele garante a reconvergência. Ele foi feito para garantir reconvergências, foi feito para garantir múltiplas rotas. Só que ele tem uma complexidade bem maior com relação aos protocolos inter-AS, protocolos IGP, para o processo de escolha de rotas. Porque ele essencialmente foi concebido para não haver balanceamento. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de se operar com BGP e de se ter mais de uma opção de trânsito, né? Fazer um bom planejamento de usar todos os links. O BGP não facilita isso. Então, tem uma complexidade muito maior em relação aos outros. Tudo que eu anuncio através do protocolo BGP, ele tem uma marca. Qual é essa marca? O AS, porque essa rota passou. Então eu consigo saber, na hora que eu recebo uma rota, todos os AS que estão no caminho. É como um passaporte, né? Se você abrir meu passaporte, o meu não tem muita coisa não. Quem viaja muito vai ter lá vários carimbos, então você consegue saber em quais países o cara pisou. Funciona mais ou menos assim com o protocolo BGP. Né? E por padrão, né? Isso é por padrão, eu enfatizo isso, que você consegue alterar. Ele vai preferir, né, o que o BGP considera como melhor rota, será a rota que passou por menos AS. Porque ele entende, ele supõe, que se passou por menos AS, vai ter menos saltos de roteamento e vai ser uma rota melhor. Nem sempre isso acontece na prática, mas é a melhor forma que o BGP consegue
escolher e definir qual rota é melhor. Então tem mais sobre o BGP nesses links, quem quiser se aprofundar no assunto. Mas vamos ao que importa, que é o balanceamento. Por que eu estou focando tanto no balanceamento? Porque o planejamento de saídas de trânsito IP estão diretamente relacionados ao balanceamento. Exatamente porque se você tem 2 links, você vai querer usar os 2 links. Você não vai usar um só como backup. Então vou usar um cenário hipotético também, em que eu sou a S1 e tenho trânsito com a S2 e com a S3. Vamos supor também que o meu tráfego internacional, todo o meu conteúdo internacional, ele vai vindo a S20. Então, o S20 aí seria como uma Tier 1, seria como a Level 3, talvez. E todo o meu conteúdo internacional vem desse AS. Não que ele seja gerado nesse AS, mas ele passa por esse AS. Todos os outros AS que contém, né, que tem de fato meu conteúdo, onde o meu conteúdo está hospedado, eles estão de alguma forma atrás, né, de maneira recursiva, atrás desse AS. E o AS 100 seria aí o meu gerador de conteúdo nacional, ou tivesse à frente de todos os meus geradores de conteúdo nacional. Então seria aí uma Oi ou uma Vivo, né? Que são os AS nacionais que têm maiores quantidades, né? Embratel também, Vivo, GVT, que viram uma coisa só. Eles têm uma grande quantidade de conexões com AS nacionais, então eles acabam sendo geradores tendem mais a ser geradores de conteúdo nacional. Então, nos meus filtros de saída, estou definindo uma entrada que permite que eu anuncie o meu bloco /22, o meu bloco do exemplo. Estou anunciando exatamente o mesmo bloco para um lado, exatamente o mesmo bloco por outro. Então, vamos ver o que acontece. No momento que há o estabelecimento da conexão BGP, esse bloco /22 ele é propagado, e os AS que receberam essa rota, instalam essa rota e propagam para todos os outros vizinhos BGP. Esse é o comportamento padrão, exceto de onde ele aprendeu. Isso é uma regra também, uma regra de ouro. Tá? Jamais um roteador anuncia de volta uma rota que ele aprendeu de você. Se ele aprendeu de você, ele não vai lhe devolver essa rota. Ele vai propagá-la para todos os outros vizinhos que ele tem, exceto você, se ele tiver aprendido essa rota de você. Então vejam que cada AS que passou, a rota vai ficando diferente. Quando ela chega no AS20, ela vai ter o passaporte carimbado lá. A rota saiu do AS1 e passou pelo AS2. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, no ponto de vista do AS20, se ele tenta alcançar o AS1, né, que é o originador dessa rede, ele vai ter que passar no AS2 e vai ter que passar e vai chegar no AS1. O mesmo vale para o AS100, que também tem aqui a marca, né, a marca de por onde passou essa rota. Originada no AS1, passou pelo AS2 e chega finalmente no S1. Então essa é a impressão digital da rota. Depois eles propagam para os próximos e essas rotas seguintes são ignoradas porque há uma rota melhor que já está instalada. Então o meu tráfego, que é nacional para o Grupo Azul, vai vir pelo AS2, vai chegar pelo AS2, né? Meu ponto de vista é o S1. E o tráfego internacional também vai chegar pelo AS2. Então, nesse momento aí eu tenho 200 MB de consumo, e eu tenho 2 links de 200 MB, então já estou com o link cheio. E ainda não começou a chegar nenhum tráfego do grupo vermelho. O grupo vermelho, ele vai cair na mesma visão do AS do 100 e do AS 200. O tráfego vai vir pelo AS 2. O mesmo vale para a origem internacional. Então eu tenho um problema agora. Eu tenho um link que tem 200 MB e está passando aí um volume de 400 MB. Então nesse momento aí estaria literalmente impossível de usar. O link está sobrecarregado. Mas se eu tenho um link por baixo, não faz sentido que eu tenha um link sobrecarregado. Eu tenho 400 MB de demanda e tenho 2 links de 200. Por que ele está sobrecarregado assim? Esse é o comportamento do protocolo BGP. Então eu vou mostrar maneiras de você resolver esse problema. Uma delas seria o que a gente chama de AS-Patch Prepend, que é uma técnica onde você insere de maneira artificial o número do seu AS mais de uma vez. Quando você faz isso, essa rota aparenta ser pior do que ela é. Porque o BGP, apesar dele contar quantos AS essa rota passou, ele não sabe se aquele AS ali está se repetindo. Ele só conta a quantidade de AS, independente de ser o mesmo. Então, no momento que eu faço um prepend, na configuração do filtro de saída do AS2, eu coloco mais uma linha no termo de aceitação, no termo de accept da rota, e vou colocar o meu número de AS mais uma vez. O que é que vai acontecer na prática? Veja que quando essa rota chega agora no AS2, ela chega com a AS1 2 vezes. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, de maneira artificial, piorar essa rota de cima,
para tentar fazer com que esse AS aqui que gera meu conteúdo e ele tente fazer com que o tráfego chegue por baixo. Então esse de forma geral, é o objetivo do prepending. Então, no momento que eu faço isso e que há a convergência das rotas, o tráfego nacional passa a vir por cima, o tráfego internacional também vem por cima, para o grupo azul, para o grupo vermelho também, e o internacional também. Por que isso acontece? Porque a rota que chegou era mais antiga, a rota que veio por baixo. A rota por cima foi instalada e agora ela empatou. Mas quando empata, há um critério de desempate que diz que a rota mais antiga é a rota melhor. Vou detalhar isso lá na frente também. Então veja que continuo com o mesmo problema. Continuo eu tendo um link aqui completamente desperdiçado, enquanto eu tenho outro que está sobrecarregado. Se acontece uma falha no AS2, agora a coisa vai mudar. Porque no momento da falha, aí as rotas são desinstaladas. Essa desinstalação de rotas, essa indisponibilidade de rotas, ela é propagada através de mensagem withdraw. E aí os AS removem essa rota. Só que pelo lado de baixo, vejam que existia uma rota. A rota que foi anunciada por aqui. Agora sim essa rota ficou feliz. Estava lá há um tempão esperando chegar a vez dela. E agora sim ela foi instalada. E o tráfego começa a vir por baixo. O mesmo vai acontecer para o tráfego internacional também. Porque nesse momento eu tenho um link que está fora. O link que está fora fez com que as rotas fossem removidas. E aí há uma rota pelo lado de baixo, né, chegando pelo AS3. Então agora eu tenho uma convergência automática. E no momento que essa falha reestabelece, né, que essa falha é normalizada, que tem um novo reestabelecimento da seção BGP, as rotas são propagadas, chegam novamente no AS100, no AS20, e aí quando o AS20 recebe a rota por cima, a rota que veio por cima pelo AS2, ela tem 3 ocorrências no PET, contra 4 ocorrências da que ela já tinha. Então ela instala essa nova rota, mas o de baixo não reinstala. Então agora eu tenho um balanceamento perfeito. Vejam que eu tenho 200 megas chegando por um link de 200 e 200 megas chegando por outro link de 200. Na prática ninguém faz isso, né? Você tem um link de 200 que está dando 200, já está na hora de você providenciar um upgrade. Mas o exemplo é para ser simples mesmo. No momento que há uma falha no acesso do link de baixo, eu vou ter problema novamente. Porque as rotas vão ser removidas por baixo, vão reconvergir pelo lado de cima, e no momento que volta, as rotas são propagadas novamente por baixo, mas as rotas mais antigas permanecem instaladas. E aí eu vou ter esse problema de estar novamente com link disponível e com 0 de uso. Então qual a explicação para o tráfego não voltar ao normal? Tem a ver com esse critério que eu mencionei. Em algumas plataformas também, tá? Algumas plataformas o comportamento não é esse, mas o mais comum que as operadoras usam esse comportamento. Então, ela vai empatando, então tem um termo aí que ele diz que a rota que é mais antiga, ela vai ser considerada como uma rota melhor. E é lógico isso, porque se a rota está instalada há mais tempo, supõe-se que essa rota está mais estável. Se a rota é mais estável, é melhor manter instalada a rota mais estável do que instalar uma que acabou de chegar. Isso a gente usa muito até na vida. Prefiro confiar em quem eu já conheço. Então, esse comportamento que eu menciono, ele vai ser assim nos fabricantes, no Juniper, vai ser assim no Cisco, no Quagga, né, no Edge Router, da Ubiquiti, no FreeBSD Router Project. E ele vai ter um comportamento diferente no Huawei HP, né, no OpenBSD, que é o OpenBGPD, né, no Bird e no MikroTik. Nesses 5 que eu mencionei, não vai ser a rota mais antiga que vai ser considerada como melhor. Vai ser a rota que tiver sido recebida pelo roteador com menor router ID. Na prática, você não tem controle também. Nas duas situações, o controle de qual rota vai ser melhor não é seu. Ele acaba acontecendo longe, acaba acontecendo na internet. Particularmente, eu acho mais confiável o critério dos primeiros que mantém a rota mais antiga. Eu concordo que a rota que está instalada há mais tempo é uma rota mais confiável. Mas, enfim, onde eu quero chegar é que quanto mais distante você vai estar, né, você não tem controle. Você não tem controle 100%. Porque, além dessas variáveis, ainda há outras variáveis de políticas internas de roteamento. Então, você acaba não conseguindo, numa situação como essa, controlar em 100% o teu balanceamento. Por isso que, em muitos casos, você tem que procurar a opção do fornecedor certa. E não você ter qualquer fornecedor e fazer a mágica do tráfego vir por ele. Mas eu vou mostrar que tem umas mágicas também. Mas toda mágica é um caminho fácil e tem efeitos colaterais. Então, como eu falei, é mais comum. E mesmo que eu fizesse 2 prepends,
Seria só ajustar mais uma linha lá, coloquei para repetir uma vez, estou colocando meu S mais uma vez. Se eu faço 2 prependes, veja que agora está repetindo artificialmente 2 vezes além da vez normal. Quando a rota chega lá em cima, vai acontecer a convergência dessa forma. Porque agora, o lado de baixo, ele tem uma rota menor do ponto de vista da SPED. Então o meu tráfego nacional para o cliente azul vai vir por baixo e meu tráfego internacional do cliente azul vai vir por cima. O mesmo vai valer para o cliente vermelho nacional por baixo e o cliente vermelho internacional por cima. Então consegui aí um balanceamento perfeito, de novo. Só que se tiver uma falha no acesso do meu link com a S2, eu vou voltar a ter o mesmo problema de antes. Na hora que houver a reconvergência, o tráfego vai todo por baixo. No momento que a falha normaliza, eu agora vou ter a rota mais antiga instalada e aí acaba que eu fico com o link agora todo por baixo. E o link de cima todo desperdiçado. Então é um problema da mesma forma, só inverti, né, só se inverteram as operadoras, o problema permanece o mesmo. Então há uma série de variáveis aí, né, de relações comerciais principalmente, que vão influenciar para que esse comportamento aconteça de forma diferente do que eu estou mostrando para vocês. Mas as conclusões mais importantes são essas. Quanto mais distante o gerador de conteúdo está, vai ser mais difícil de você ter o controle da escolha de rotas. E escolha de rota significa o teu fluxo chegar por aquele provedor. E o segundo é que o protocolo BGP definitivamente não foi concebido com característica de balanceamento. Ele não foi feito para balancear. Ele foi feito para escolher uma melhor rota e manter outras mais como rotas alternativas. Mas não é o foco dele balancear. Há soluções mais novas, eu considero mais novas, o OpenBGPD, por exemplo. Ele tem um recurso lá que a partir do empate, eu acho que do 12º critério de empate, ele tem lá uma opção que ele vai fazer o balanceamento. Mesmo assim, você tem que ir lá no arquivo de configuração e ajustar um parâmetro lá, porque por padrão ele não faz isso. Então nenhum fabricante, por padrão, faz o balanceamento. Nenhum fabricante. Qualquer fabricante, mesmo o Cisco e Juniper, se você quiser fazer um balanceamento, instalar 2 rotas que tenham empatado, se eu não me engano, até o tamanho do SPAD, você tem que ir lá e habilitar um recurso chamado multipatch. Senão ele não vai balancear. Ele sempre vai escolher uma rota como melhor. O SPF, RIP, esse sim tem características naturais de balanceamento. Se você tem 2 rotas que têm o mesmo custo no ponto de vista do protocolo, da métrica do protocolo, eles vão procurar balancear. O BGP ele foi concebido de forma que não há nada que tenha um empate de rotas. Até o último critério dos últimos é o menor endereço de neighbor. Então não vai acontecer de ter 2 neighbors iguais. Se você tentar configurar um neighbor igual, ele vai dar um erro. Então não vai ter balanceamento, a não ser que você faça alguma intervenção. Então, quais seriam as soluções, então? Já que eu não tenho controle, eu preciso ter controle da situação. Então, há soluções. Mas não é uma solução que eu recomendo, não é uma solução que me agrada, digamos assim. Porque ela tem efeitos colaterais. Então, não estou dizendo que vocês não utilizem essa solução. Não estou dizendo absolutamente que a solução é errada. Estou dizendo apenas que usar esse tipo de solução requer que você entenda que o comportamento vai mudar. Então essa é a chave. Se você entende que o comportamento vai mudar e se você sabe qual vai ser o novo comportamento, use à vontade. Mas se você não sabe o comportamento, é preciso entender o comportamento para poder saber como fazer esse balanceamento, que eu chamei de balanceamento por bloco IP. Significa que eu vou pegar, nesse caso 1/22, vou dividir ele em 2/23, que exatamente aqueles clientes que estão lá, os azuis e os vermelhos. Vou dividir e vou associar agora um bloco IP a um link. Eu anuncio um bloco IP para um link e não anuncio no outro. E o outro bloco IP, eu anuncio para outro link e não anuncio naquele um. Então, vou ter agora uma associação de bloco IP a um link. E não mais critérios de BGP para escolher qual vai ser o link melhor. Então, esse seria a solução. Os problemas acabaram, né? Aquela solução do seu Creyson. Mas há efeitos colaterais. Então, os problemas não acabaram. Se você vai usar essa solução, é preciso que você entenda quais são os efeitos colaterais para que você tome precauções, tome medidas. Mas sim, alguns pontos positivos dessa solução é que o balanceamento ele é garantido. Porque não há mais o processo de escolha de rotas, né? Não vai haver mais roteadores decidindo se uma rota é melhor ou se uma rota é pior. Vai ter uma rota anunciada por um link e uma rota anunciada por outro, ponto. Então o tráfego vai ter que vir de forma balanceada agora. E, por último, essa é a melhor, né? Fácil de implementar. Facilidade extrema. Então, nesse caso aqui, o cenário continua o mesmo, só estou quebrando agora em 2 blocos. Eu tinha 1/22, fiz agora 2/23. O /23 azul foi para o link de cima, o AS2, e o /23 vermelho
que é o segundo barra 23, ele foi para o link de baixo. Então agora eu não tenho mais um bloco sendo anunciado por dois lados. Tenho dois blocos sendo anunciados, cada um de um lado. De acordo com as boas práticas também, eu não coloquei nesse exemplo para não ficar com muita informação na tela, mas a recomendação é que você também anunciasse o 22 como backup, né? É o termo que a gente chama de cover prefixo. Não estou colocando no slide para não deixar mais difícil de entender. Vocês vão ver que vão ficar com muita informação agora. Então agora que eu anunciei cada um para um lado, a quantidade de rotas já aumentou. Ela dobrou agora, literalmente. Porque agora eu tenho rotas diferentes. Apesar de parecerem, né, iguais. Então são dois barras 23 que estão vizinhos aí, próximo barra 23. São rotas diferentes para os roteadores. Para eles não importa se está parecido aí, se está dentro do mesmo bloco. Para eles são rotas diferentes, vindo cada uma por um lado. E aí dessa forma, eu vou ter um balanceamento perfeito. Perfeito mesmo. Dá até emoção de pensar como é que eu consegui de forma tão fácil. Por que eu não pensei nisso antes? Vou mostrar por que eu não pensei nisso antes. O efeito colateral disso é exatamente a assimetria. O que é assimetria? É você ter tráfegos em fluxos diferentes e direções diferentes. Então, eu posso ter agora o meu upload, porque a comunicação na internet ela é feita bidirecional, não é unidirecional. Então, eu vou ter meu upload indo por uma direção e eu posso ter a volta, posso ter o meu download vindo por outra. Isso é assimetria. Então, agora eu estou considerando, estava considerando só o tráfego de volta, eu agora vou considerar o tráfego de ida. Então, o meu tráfego de ida, como a internet não fez a mesma coisa, como a internet não quebrou seus blocos em dois e dividiu cada um para um link, a internet continua chegando para o meu roteador normal. Então, o meu roteador, meu borda do AS1, ele continua utilizando o BGP como critério de melhor rota. Então, o meu upload para alcançar o AS100, ele vai por cima, porque eu tenho o AS2 no meio, enquanto por baixo eu tenho o AS3 e tenho o AS4. Então, o meu upload para alcançar vai por lá e meu download também. Isso para o cliente que é do Grupo Azul, porque o Grupo Azul foi o barra 23 que eu anunciei só por cima. O meu tráfego de upload para alcançar as rotas internacionais também vai pelo link do S2, porque minha ida, nessa situação, ela está obedecendo os critérios do BGP. E aí a minha volta também vai por baixo, porque eu estou falando de um bloco que foi anunciado só por baixo, só por cima, desculpa. E o que é que vai acontecer agora com o vermelho? O vermelho é que vai ter um comportamento diferente. Porque o bloco que faz parte, né, o cliente vermelho, o upload dele também vai por cima, porque nesse caso, como eu falei, obedece o protocolo BGP, obedece os critérios de escolha de rota. E aí, eu tenho a minha volta por baixo. A ideia é essa, vai por cima e volta por baixo. O cliente também, o internacional, vai por cima e também volta por baixo. Eu tenho aí um balanceamento perfeito, apesar de assimétrico. Agora eu tenho mais fluxo de ida, na verdade eu tenho todo o fluxo de ida por cima, mas o meu tráfego de volta, ele está vindo por um link dependendo de qual prefixo deve ser alcançado. Então, o primeiro impacto dessa assimetria é o aumento de latência, né? Então, vou contar para vocês a história do Marcos. O Marcos, ele compra link do AS2, do AS3, e ele trabalha no AS1 e compra link do AS3 e assina um e-mail lá como analista de redes. O Marcos mandou um e-mail ontem para o AS3 dizendo que ele está com latência alta para alguns blocos. Alguns blocos dele estão com latência alta para o gateway. Uns blocos não, outros blocos sim. Tem calma, Marcos. Pensa um pouquinho, Marcos. Deixa de preguiça. Acho que até o cara que fez a bandeira do Japão é menos preguiçoso do que o Marcos. Óbvio que vai acontecer isso. Se você tem um prefixo por baixo e você alcança o AS3 por baixo, quem está no bloco vermelho vai por baixo e volta por baixo. Só que quem está dentro do IP que você anunciou só por cima, obviamente vai voltar por trás. O AS3, na hora de responder o trace route ou o ping, ele vai responder por aqui. O pacote vai vir por aqui, mas volta por aqui. Então, o Marcos, ele não investigou muito bem a situação, mas ele percebeu o comportamento. Então, é isso que acontece quando você faz a simetria. Se você entender a consequência, se você entender o efeito colateral, você pode fazer. Mas você precisa aceitar o efeito colateral. Mas tudo bem, o que, é que pode acontecer de errado se eu tiver uma assimetria para o S3? Ele pode ter uma CDN no Netflix e você simplesmente para de usar a CDN no Netflix. A menos que o cara dessa CDN, né, o administrador do S3, ele não faça um filtro muito correto e ele acabe recebendo o bloco daqui e anunciando para essa CDN. Mas, no geral, quem estaria no bloco, o cliente que é vermelho, usufruiria da CDN no Netflix, mas o cliente azul não usufruiria da CDN no Netflix. Então, esses são um dos efeitos.
O mesmo poderia acontecer em outros AS, aí, com CDNs do Akamai, do Google, do Facebook, etc. Além disso, eu estou ocasionando menores taxas de transmissão, porque eu tenho mais saltos, né? Eu tenho maior chance de cair numa fila, eu tenho maior probabilidade de ter perda de pacotes e assim por diante. E aí eu posso ter também redes inalcançáveis. Se você tiver algum AS no caminho usando o RPF, vou passar rápido que meu tempo está curto, o RPF é um mecanismo que ele regula o caminho do pacote. Se você tem um pacote que não foi aprendido pela interface que ele chegou, o processo RPF bloqueia o pacote. Ou seja, há mecanismos que se implementam em alguns AS que eles rejeitam a simetria. Se você tem um pacote que está entrando por um lado e está voltando por outro, o roteador vai descartar esse pacote. Isso é feito na prática para você, por exemplo, se o cara está desse lado aqui, ele gera um IP, que a gente chama de spoofado, é um IP falso, e tenta gerar um ataque de flood para cá. Nesse caso, como esse IP spoofado não existe na tabela de roteamento, esse roteador rejeita o pacote e o pacote não chega ao destino. Isso é um dos maiores usos do RPF para isso. Então, não é o tema da palestra também, então deixei alguns links para vocês entenderem melhor como é que funciona. O que eu quero mostrar é isso. Se eu tenho um processo RPF nesse caso, eu vou ter o upload dos clientes azuis por cima, mas o upload dos clientes vermelhos agora vai ter um problema, e é um problema sério. Porque agora o bloco vermelho, ele foi anunciado para baixo. Se ele foi anunciado para baixo, ele não foi aprendido pela essa interface. O que é que vai acontecer? O pacote vai ser descartado. Eu apresentei esse tema na GT de 2014, se eu não me engano, e acabou o debate saindo um pouco do foco. O foco do debate acabou caindo em é bom usar RPF, não é bom usar RPF, quem é que usa, quem é que não usa. Eu garanto que a Level 3 usa, posso garantir que ela usa, mas a questão é, e se eu quiser usar? Eu posso usar. Se ele existe, eu posso usar. E se meu fornecedor estiver usando? O que eu estou mostrando aqui é maneiras de você conseguir sobreviver com RPF. Porque nem sempre é fácil você abrir um chamado e ele remover um RPF. Você pode ficar aí vários dias com essa rede fora. Então, não vai passar o pacote se tiver com o processo RPF habilitado e o bloco tiver sido aprendido por uma outra interface. Então, esse é um grande problema. Qual seria a solução, então? Eu usar as communities, que é o foco da minha apresentação. Quero mostrar uma forma alternativa de você fazer filtros de entrada e filtro de saída baseado em marcações de community. Então, nessa situação, eu poderia fazer o bloco que eu mandei por baixo, eu mandar ele também por cima com a community no export. Quando um AS recebe uma community, um prefixo marcado com a community no export, ele vai instalar ela. Você veja que essa rota amarela é a mesma que eu mandei por baixo. Ele vai instalar ela, só que ele não propaga ela para frente. Veja que só a azul foi propagada para frente, a amarela não foi. Essa é a característica do export. E se ele não propaga ela para frente, agora ele vai ter ela instalada, mas não propaga para frente, o pacote vai passar e a minha volta vai funcionar excepcionalmente. Então, é um jeito mais difícil, mas funcionou. Ou seja, eu teria aí um balanceamento baseado em prefixo, em cima de um RPF funcionando perfeitamente. Mas se eu vier para um cenário mais complexo, em que agora eu seja cliente do S1, né, eu era o S1, agora eu estou na visão do cliente do S1. Se eu faço isso e mando pelos dois lados, depois da convergência, eu vou ter exatamente o mesmo problema. Ó, o balanceamento. Na hora que eu tenho uma falha, ele vai vir por aqui. Não fiz ainda baseado em prefixo. O mesmo problema que eu mostrei no começo, por isso que eu estou passando rápido. Se eu faço prepend, eu vou ter aquela série de variáveis que pode fazer com que hora funcione e hora não funcione. Então, continua a dificuldade de fazer. No momento que eu faço, que eu coloco o RPF, no momento que há uma falha nesse AS aqui, eu não vou ter a convergência exatamente como eu esperava. Então, eu vou ter o link de baixo sobrecarregado. Apesar de ter muita setinha aqui, eu estou tendo todo o tráfego vindo por aqui e minha volta 100% por aqui. Então, eu tenho o link do S3 sobrecarregado. E assim por diante. Quanto mais longe, mais difícil controlar o download. Então, não adianta eu tentar a solução de prefixo mais específico, porque eu vou cair novamente no mesmo problema. O processo do RPF vai bloquear o pacote e quem está na rede dos blocos vermelhos não vai funcionar. Se eu usar o no export, dessa vez não adianta usar o no export, porque na hora que eu propago no export o S1, ele instala, mas ele não propaga para frente. Então, eu gostaria que o no export acontecesse aqui. Então, eu caio no mesmo problema novamente. Então, a única solução viável para esse caso
é se o AS2 tivesse políticas de community numéricas. Então é preciso que haja essa implementação lá, é preciso que haja configurações prévias para isso. Geralmente as communities funcionam assim, você tem um número de community, que cada número de community faz um código. Cada dígito tem um código, então o código X é o vizinho, o código Y é a ação. Então ele pode fazer com que um prefixo seja propagado ou não propagado, baseado no número de community que ele tem. Na prática, o cliente que gerou a rota é quem define a engenharia de tráfego do AS dele. É isso? É simples assim. Então, o cliente coloca um número e aquele número vai dizer o comportamento do anúncio. Se vai ser anunciado para A ou se não vai ser anunciado para B e assim por diante. Então, agora, como eu sei que a community adequada seria essa aqui, 1, 2, 3, só para fazer um resumo aqui, ó, ela vai fazer com que o prefixo seja anunciado com pré-pende para o AS de baixo, que é o nacional, mas não para o AS de cima. Então, na prática, seria isso. Vejam só, eu estou anunciando normalmente para o S1, o S1 está anunciando normalmente, e veja que chegou normalmente, sem nenhum pré-pende no S2. Só que agora, na hora que o S2 vai propagar o prefixo, ele vai colocar 3 pré-pendes para cá e não vai colocar nenhum pré-pende para cá. E aí fechou meu balanceamento. Agora sim eu consigo fazer. Porque sempre que tiver novas reconvergências, eu vou ter esse resultado. Independente de cair um AS ou cair outro. Porque agora eu tenho uma política de community que faz com que eu tenha o pré-pende feito por esse cara aqui. E eu quem gerei o AS. Ou seja, é uma flexibilidade sem limites. Porque o cliente que gera AS é atrás de vários AS, ele gera um número de community e um AS que está vários saltos na frente vai fazer uma ação. Para isso funcionar, é importante que ninguém esteja removendo a community. Ou seja, eu tenho um prefixo anunciado e qualquer convergência vai me proporcionar o balanceamento perfeito que eu precisava com apenas um prefixo. Então, como é que eu faço isso na prática? Para concluir a minha apresentação, não gostaria de ter mostrado como faz isso, né? Isso não é uma novidade, tá? Essas operadoras fazem, qualquer operadora de porte maior, ela tem política de community, porque exatamente essa flexibilidade que é a motivação de se implementar isso. Quando você chega num certo tamanho, políticas baseadas em analisar prefixo, elas se tornam impossíveis de você administrar. Então, essa forma como eu faço na tele, e funciona muito bem, não é um caso hipotético, é um caso prático, e que reduz muito o tempo de ativação de clientes e a manutenção da rede. Então, aqui é como é disposta a rede de um ponto de vista óptico, de cabos ópticos da tele. Alguns desses cabos são redes próprias, são rede própria, outros são fibras de swap, e esses pontos amarelos são trechos que estão em negociação. Então, o que é verde, ele está ativo, ou está pronto para ser ativo na hora que a gente manda lá um equipamento, um transceiver. Mas, no ponto de vista de rede de camada 2, esse é o desenho que a gente tem. Então, eu tenho canais de DWDM, alguns anéis, mas o principal são os meus centros de roteamento. Então, todos os centros de roteamento, eles têm uma proteção em camada 2, exatamente com o objetivo de diminuir a complexibilidade das proteções. Então, se você tem muita complexibilidade, é aqueles casos em que a proteção não funciona. Então, a gente diminui a complexidade, fazendo com que a convergência ela aconteça em camada 2. E os roteadores de borda, eles não sabem que estão sob proteção. Eles têm interface que nunca cai. Na verdade, elas caem fisicamente. Mas os protocolos de camada 2 que a gente usa, G8035, G8032, desculpa, é quem faz essa convergência. Então, esse aqui é o ponto de vista da rede P. Ela parece ser simples, mas por baixo aqui há proteções em camada 2. Ou seja, entre esse roteador de borda, que eu recebo um link da Level 3, e esse outro roteador de borda, que eu recebo um link da GVT Vivo, há uma VLAN, os dois falam uma seção IBGP, só que por baixo, na camada 2, há um protocolo de proteção. Nesse caso, a gente usa Switch Extreme, e é o APS que faz isso. Então, sempre que há uma quebra no link de fibra, o APS, em menos de 50 milissegundos, ele faz a convergência. Então, em testes práticos, não perde nenhum pacote. Quando há quebra de rota, não perde nenhum pacote. Então, o modelo convencional não é o modelo que eu faço, vou mostrar rapidamente o modelo convencional, mostrar para vocês como ele é mais complexo de se fazer, que é o quê? Você tem um BGP com o cliente, configura um filtro de entrada para o cliente, aí eu vou lá em todos os meus filtros de saída de cada operadora e tenho que adicionar uma exceção, uma permissão para o prefixo do cliente. Eu acho que isso é o que a maioria de vocês sabe, não é novidade.
Então eu vou lá no meu filtro de entrada do link da Level 3 de Campina Grande, e vou lá no meu filtro de saída do link da GVT de Caruaru e adiciono lá uma entrada do cliente. E eu vou ter meu tráfego fluindo dessa forma. Se eu tiver com esse link sobrecarregado, eu vou lá manualmente no meu filtro de saída da Level 3 de Fortaleza e vou lá e vou dar um prepende ou remover o anúncio. E aí eu tenho um desvio de tráfego para outro link e aquele link que estava sobrecarregado passa a não estar mais. Se o cliente solicita um novo bloco, né, isso é uma coisa que acontece muito normalmente, o cliente pedir um bloco novo, eu tenho que ir lá no meu filtro de entrada, atualizar o filtro, eu vou lá no meu filtro de saída de um link, atualizo o filtro, vou no filtro de saída do outro, atualizo o filtro, vou no filtro de saída do outro, atualizo o filtro de novo. Se eu tivesse 10 saídas de trânsito, eu teria que ir lá 10 vezes, toda vez que tivesse um bloco novo. Então isso é muito difícil de escalar, muito difícil mesmo. Então, eu tenho configuração em 3 roteadores diferentes, o que torna difícil de escalar. No modelo proposto, que é o modelo que a gente faz na tele, que busca simplicidade, eu tenho uma política de community que define a região do cliente, e eu tenho lá uma community para cada região, Campina Grande, Fortaleza e Caruaru, e eu tenho uma ação para cada fornecedor. Então, tem o código 1 para Level 3 Fortaleza, código 2 Level 3 Campina Grande, código 3 GVT Caruaru. E as ações pode ser no export, um prepende, 2 ou 3 prependes. Como é que isso funciona na prática? Isso aqui seria a configuração, também não vou me estender muito nela. A diferença na prática é que eu tenho um filtro muito mais genérico de saída, que é exatamente igual. Todo filtro de saída que a gente tem com a operadora, seja qual for, é exatamente igual. O filtro não mais analisa prefixos, ele só analisa números de community. Então, no momento que eu quero ativar um novo cliente, aqui está o filtro de saída de todos eles, que são iguais, e vamos focar agora na ativação do cliente. Agora, o que é que muda? No filtro de entrada do cliente, eu permaneço analisando o prefixo dele. Eu só posso receber do cliente aquilo que é do cliente. Só que, além de aceitar, eu coloco uma community, que é exatamente a community que define que aquele prefixo é do meu cliente. No momento que eu faço isso, o cliente já está ativo, já está funcionando, porque automaticamente o prefixo chega nas bordas e as bordas propagam esse prefixo apenas por analisar a community e não mais por analisar o endereço, né, o prefixo. Então, se eu tiver uma sobrecarga no link, eu não vou mais no filtro de saída, eu só faço um comando. Coloco um comando no filtro de entrada do roteador que ele está conectado. E na hora que eu faço isso, imediatamente o balanceamento desvia para o outro link. Então, o mesmo vale, a mesma simplicidade vale quando eu quero ativar um cliente novo. Eu não mexo mais em filtro de saída. Eu ativo um cliente novo, coloco lá a configuração de filtro de entrada, associo a community e não faço mais nada no filtro de saída. Então, essa é a maior simplicidade possível que pode ser feita em qualquer, inclusive qualquer fabricante. Tá? Não precisa ser Juniper. Qualquer fabricante você consegue fazer um filtro baseado em community. Então, a melhor parte disso é em relação ao IPv6. Porque o IPv6, eu também não tenho filtro de saída de IPv6. É o mesmo filtro, exatamente o mesmo filtro, analisando communities. Então, eu só vou colocar mais um termo no filtro de entrada do cliente, colocando o bloco IPv6 dele, e automaticamente o IPv6 já começa a funcionar. Então, essa simplicidade, eu hoje em dia não abro mão em lugar nenhum. Então, as considerações finais, devo ter me estendido aqui há mais de 10 minutos já, ou 15, não sei. Se vai usar o roteamento assimétrico, se vai usar lá a solução do seu Creyson, não estou proibindo você de fazer isso. Só estou dizendo que há efeitos colaterais, principalmente se você tiver em PTT. Principalmente isso. Então, se você vai fazer, avalie os impactos, avalie os efeitos colaterais e faça. Mas saibam pelo menos qual o fluxo que o pacote vai seguir. Porque no momento que você anuncia blocos diferentes, você tem uma visão na internet na sua saída, mas a internet vai ter uma visão diferente para você por bloco, e não mais pelo seu prefixo. Então, você não pode definir a política de cada S. Essa é uma coisa muito importante quando se usa BGP. Importante que cada um também faça os seus looking glass para que cada S que esteja distante consiga fazer uma consulta de rota de maneira objetiva, de maneira rápida, para fazer troubleshoot de problemas. E as políticas de community trazem a simplicidade que a gente precisa. Então, explorem políticas de community porque ajudam muito na escalabilidade do sistema autônomo. Então, qual a quantidade de saídas de trânsito IP? Vai depender do perfil do teu cliente, vai depender de quais saídas a gente está falando, se é Tier 1, se é Tier 2, né? Links unicamente como backup é uma realidade que não é de ninguém, no máximo uma dupla abordagem
para um serviço, tudo bem, mas você tem um link de uma operadora parado com backup. Então, busquem entender de onde vem o tráfego do teu cliente, busquem entender as relações de trânsito dos teus fornecedores ou do fornecedor que está te fazendo proposta, para que você avalie se realmente é uma boa opção, para que você não caia num problema de você depender dele e depender de uma operadora. Aquela operadora cai, ele cai também. Então você fez um péssimo negócio. E aí, eu acabei me adiantando no começo, o melhor preço jamais vai ser o melhor negócio. Entendam, para finalizar, entendam qual a estrutura do teu fornecedor, de quem que ele tem rede, onde é que está passando aquela rede. O momento de você buscar essas informações é no momento que você está contratando, não é no momento que teu link está fora. Então busque saber de quem é que ele tem fibra, principalmente busque saber se a fibra que ele tem está no mesmo cabo da fibra do teu fornecedor atual, porque se isso acontecer, no momento que cair um, vai cair o outro também. Então busquem saber quem são as proteções e quem são os fornecedores, para que você não compre um link igual. Você acaba tendo um link igual. O que é que eu chamo de link igual? Um link que quando o meu principal cair, o meu link igual cai também. De nada me serve. Então, muito obrigado pelo tempo.